Obrigado. A gente acabou de cantar tantas coisas. Esqueci uma coisa. Só esquecido, gente. Antes de eu começar, eu queria chamar meu pai para orar por mim, me abençoar, antes de eu começar. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu não acreditei nos sonhos do meu filho. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu fui contra as vontades dele, Senhor. Que se hoje ele está aqui nesse altar, Senhor, para levar a tua palavra para nós, Senhor, que ele seja usado verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus. Eu não consigo expressar o meu amor, eu não consigo com palavras, mas o Senhor sabe do meu coração. Eu te entrego a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Bem, agora sim, vamos começar. A gente cantou algumas canções aqui essa noite falando sobre reino. Na hora que a pastora Célia me avisou, né, que ela não me convidou, ela me avisou que eu ia trazer a palavra hoje, o Senhor trouxe ao meu coração um versículo, que está lá em Mateus 3, quem tiver com a Bíblia pode estar abrindo aí. Nós estamos esse ano debaixo de uma palavra que fala do reino inabalável. Um reino inabalável. Abra comigo lá em Mateus 3. Você anseia pela manifestação do reino de Deus na terra? Nós acabamos de cantar juntos isso. Vem o teu reino. Teu reino vem. Teu é o domínio, teu é o poder. E na hora que a pastora Célia trouxe essa direção, Denilson, você vai trazer a palavra. O Senhor trouxe ao meu coração esse versículo. Vamos ler a partir do versículo 1, gente. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois é chegado. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Para que esse reino fosse manifestado, era necessário uma postura de arrependimento. Antes que o reino de Deus viesse, o Senhor enviou João Batista. Antes que o reino de Deus se manifestasse na terra através da vinda de Jesus, o Senhor enviou João Batista falando: arrependam-se, pois o reino é chegado. Talvez você pense, o que é que tem a ver arrependimento com o reino? Tem tudo a ver. Porque para que o reino de Deus se estabeleça, o seu reino tem que morrer. Porque enquanto você não se arrepende, é o seu reino que está vencendo. Enquanto você não se arrepende, enquanto você não reconhece os seus pecados, enquanto você não renuncia à sua vida de pecado, quem está reinando é você. Quem está reinando não é o Senhor. Por isso, se você quer o reino verdadeiramente, eu tenho algo para dizer nessa noite: arrependam-se. Como o Senhor usou João Batista naquele tempo, na geração dele. Existe uma voz profética nessa geração, isso não vai se perder, isso não vai morrer. Nós não vamos olhar o pecado instaurado e nos conformar com isso. Nós vamos continuar bradando: arrependam-se, mesmo que seja no deserto. O Senhor me fez pensar, por que João Batista foi ministrar no deserto, gente? A mensagem de arrependimento, ela não é uma mensagem muito abraçada. A mensagem de arrependimento, ela não é uma mensagem muitas vezes muito querida. Mas eu tenho algo para dizer: você não pode tirar da Bíblia só aquilo que você quer.
Você não pode olhar para a Bíblia e buscar suas palavras de motivação. O arrependimento, o caminho do arrependimento continua sendo tão necessário quanto era naquela época. Talvez você se acostumou, talvez nós... O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e o Senhor disse: Denilson, tem pessoas que estão acomodadas com a sua vida de pecado. Tem pessoas que não sentem mais um incômodo. Eu quero dizer para você, a sua relação com o pecado não é de conformismo, é de luta. O pecado, ele vem, todos os dias nós somos tentados. Muitas vezes nós caímos, mas esse não é um lugar para você se sentir confortável. A vida de pecado, o lugar de queda não é um lugar para você se sentir confortável. Eu quero desafiar você nessa noite a sair desse lugar de apatia. Você cantou que você quer o reino. Será que isso é uma verdade dentro de você? Se é uma verdade, arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos lá para o versículo 5. Continua dizendo: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio do Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ele disse: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Os fariseus, eles diziam: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos povo de Deus. Mas eles não tinham frutos de arrependimento. Talvez você esteja aqui dizendo: não, eu já sou salvo, eu já sou da igreja, eu sou do ministério. Isso não quer dizer nada. João Batista estava falando para os fariseus, para os saduceus, que eram pessoas que estavam ministrando, que eram pessoas que faziam parte do povo de Deus, mas elas não tinham fruto de arrependimento na vida delas. O propósito de Deus não é simplesmente que você esteja na igreja, não é simplesmente que você faça parte de um ministério, é que você tenha frutos de arrependimento, é que você tenha frutos de uma vida de alguém que realmente quer agradar ao coração de Deus. Eu não sei o que você sente nos momentos em que você cai. Eu não sei o que você sente nos momentos em que você olha para você no espelho e vê alguém que desagradou o coração de Deus. Mas eu quero dizer para você, se isso não mexe mais com você, se isso não mexe mais com você, se ter a consciência que o que você está fazendo desagrada o coração de Deus, fere o coração dele, isso não mexe mais com você, o reino de Deus não está sobre a sua vida. E eu não estou aqui nessa noite para te condenar, para te apontar, não. Eu estou aqui para te dizer: arrependam-se, pois o reino dele chegou para você. Ele não te quer em prisões de culpa, ele não te quer em prisões de condenação, ele te quer numa caminhada de arrependimento. O Senhor não quer você olhando para você no espelho e dizendo: ah, tadinho de mim, ah, eu não presto para nada. Não, ele quer que você se levante e diga: Senhor, eu não vou ficar aqui. Senhor, eu quero agradar o seu coração. Senhor, eu sei para o que eu nasci para te agradar, eu nasci para dar honra ao teu nome, Deus. Mas me ajuda no tempo, por favor. E de tempos em tempos, eu queria que você abrisse agora lá em Jeremias 7. A vida do profeta Jeremias é uma vida que me ensina muito. Jeremias 7. Vamos ler aqui junto. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por essa porta para adorares ao Senhor. Só contextualizando, o Senhor mandou o profeta Jeremias, vamos tentar trazer para nossos dias, como se ele fosse ali na porta da igreja. E toda vez que alguém fosse passar, o Senhor mandou ele dizer isso daqui para as pessoas: pode passar, para adorares ao Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu vou ler na minha tradução. Só um instante. Junto à porta do templo do Senhor e proclama essa mensagem. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu o farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. E o versículo 9, eu fico imaginando alguém entrando ali na porta da igreja e tendo alguém ali dizendo isso para a pessoa. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? De tempos em tempos, Jeremias não é o único. O Senhor foi me trazendo à memória, no tempo de Samuel, as pessoas estavam conformadas com o pecado dentro do templo, como se não fosse nada. Eu não quero que você pense fora de você, eu quero que você pense para você. Que o templo é você, a habitação do Espírito Santo é você. Você não pode olhar para tudo isso daqui e entrar num lugar de conformismo. Na época de Jeremias, o povo estava muito bem. O povo agia como se estivesse tudo bem, mas o Senhor levantou o profeta Jeremias e disse: Jeremias, fala para eles que não está tudo bem. Eu não estou me agradando. A mensagem de arrependimento, às vezes você pode achar, é para quem está lá no mundo e não tem salvação. Não, ela é para nós, gente. Ela é para cada um de nós. E no tempo de Eli, o Senhor levantou uma criança, Samuel, para confrontar todo o sistema, tudo que estava errado. Gente, os filhos de Eli, para quem conhece a história, os filhos de Eli, eles tinham relações dentro do templo, na porta do templo. O pai deles sabia, Eli sabia. Os filhos de Eli, eles roubavam das ofertas do povo, como se fosse alguém que roubasse o dinheiro das ofertas. O pai deles sabia e não fazia nada. Todo mundo sabia, era de conhecimento público. Eles continuavam servindo no templo, eles continuavam com uma aparência de religiosidade, eles continuavam vindo para a igreja. E às vezes nós estamos assim. Nós somos cristãos de aparência. Mas o Senhor não nos chamou para ser cristãos de aparência. O Senhor nos chamou para ser cristãos de essência, para sermos cristãos em espírito e em verdade. E eu te desafio nessa noite a não se conformar em ser um cristão de aparência, em não se conformar a ser um adorador de aparência. Às vezes você canta aqui coisas tão lindas a Deus, mas são mentiras. Mas isso não queima dentro de você. Você canta que o reino é dele, mas tantas vezes você está se governando. Você não pede a opinião de Deus para nada. Eu não vou ler todos os textos que eu anotei, mas lá em 2 Reis, vai falar do reinado de Josias, que também era uma criança. E o povo, durante o reino dele, estava vivendo num lugar de idolatria tão profundo. E um dia, Josias ainda não conhecia as leis, não conhecia o livro da lei. E um dia a palavra fala que Josias acha, quem estiver anotando, está lá em 2 Reis, capítulo 22, você pode ler depois. Está aí, eu não vou ler a história toda, vou resumir para vocês. E diz que quando Josias encontrou o livro da lei do Senhor, ele rasgou as suas vestes. O que você faz quando você encontra a palavra do Senhor? O que você faz quando a palavra do Senhor vem para você e diz: eu não te fiz para isso. Eu não te criei para isso, filho. Em Joel, o Senhor vai falar: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração.
Será que quando a palavra do Senhor chega a você, com um confronto, com um despertar, o Senhor vai te encontrar de coração rasgado ou de coração endurecido? De tempos em tempos, o Senhor faz esses chacoalhares. Ele mexe com as coisas que, quando parece estar tudo legal. Ontem nós tivemos um culto de jovens. E o Senhor disse, para mim o Senhor falou tanto ao meu coração ontem à noite. Aquilo é arrependimento sendo vivido. Aquilo é alinhamento. Aquilo é reconhecer, eu errei, eu pequei, nós pecamos, mas nós vamos ajustar, nós não vamos ficar nesse lugar de erro. Essa não é a nossa intenção, isso não é o que nós queremos. Nós queremos alinhar, nós queremos nos arrepender, Senhor, nós queremos que a nossa vida te agrade, Deus. Durante 7 anos, eu tenho caminhado nesse lugar. Tem sido uma honra. Cada vida que eu conheci, eu vim para esse lugar dizendo que eu não ia fazer nenhum amigo. Eu morava no Piauí, para quem não sabe, e eu vim para cá em 2013. E eu lembro que eu vim com tanta raiva e eu disse, Senhor, eu não vou fazer nenhum amigo. Eu vou voltar, eu vou passar 1 ano lá, com ódio. Eu não vou fazer nenhuma amizade. E Deus me deu mais do que amigos. Deus me deu uma família. Uma família tão grande, uma família tão linda. Uma família que eu me sinto honrado todos os dias por poder ter ao meu lado. Eu não sei da sua vida, mas o Senhor conhece o seu coração. Você sabe. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração é quando Josias, ele encontrou a lei do Senhor, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou, ele pediu perdão por ele e pelo povo. Mas além desse ato profético de rasgar as vestes, Josias derrubou os altares idólatras que tinham instaurados na nação. Então eu quero te convidar a nessa noite identificar os altares dentro de você. O que é altar idólatra? É tudo aquilo que não é a vontade de Deus na sua vida. É tudo aquilo que não adora a Deus na sua vida. E eu quero te convidar, te desafiar a derrubar esses altares. Isso não é algo que nós vamos fazer essa noite. Isso é algo que você vai fazer todos os dias da sua vida. Identificar os altares idólatras que precisam ser derrubados. A mensagem do arrependimento, como eu falei no começo, ela não é uma mensagem muito abraçada, muito querida. Muitas vezes, né, mãe? Muitas vezes, minha mãe principalmente, ela já foi muito criticada. Porque queima dentro do coração dela não se conformar com o engano, não se conformar com o pecado. E muitas pessoas tantas vezes já criticaram, já apontaram. Mas essa noite eu quero te agradecer. Te agradecer pelos confrontos. Te agradecer pelas vezes que eu precisei. Você veio, sim, com todo amor me corrigir. Porque quem ama, corrige. Porque o amor de Deus, ele nos corrige. Às vezes você não precisa de uma mãozinha na cabeça, não, querido. Às vezes Deus traz a vara. Às vezes Deus traz o chicote, como a palavra dele diz, porque Ele te ama. Eu tenho amigos que hoje eu posso ser confrontado por eles e eu posso confrontar. Porque se for para ser meu amigo e não aguentar confronto, não vai ser meu amigo. Porque eu não vou ver o pecado, eu não vou ver as coisas erradas e ficar calado. Deus não me chamou para isso. Deus não chamou a minha geração para isso. Deus não nos chamou para ver o pecado governando e ficar calados, não. E Deus não chamou você também para isso. Não veja o pecado na vida dos seus filhos tomando espaço e fique assistindo como se você não fosse responsável por isso. Batalhe, vale a pena. Às vezes vão te dizer que você é chato, vão te desprezar, vão te tratar mal, mas vai valer a pena. Não aceite que Satanás se infiltre nos seus relacionamentos, na sua casa.
Eu não sei quais altares você precisa quebrar. Eu não sei quais são os seus pecados. Mas eu quero te desafiar. Não se conforme. Não se conforme. Talvez você passe a semana sem orar e você acha isso normal. Isso é pecado. Você precisa se arrepender. Talvez você saia por aí ferindo as pessoas com o teu jeito de falar e diz, porque eu sou assim mesmo. Deixa eu te dizer. Isso é pecado. Você precisa se arrepender. Eu já me arrependi tantas vezes, eu já feri pessoas com as minhas palavras. Mas eu não entro num lugar de comodismo e dizer, porque eu sou assim mesmo. Não, querido. Você é uma nova criatura. Nele você pode ser transformado, nele você pode ser restaurado. Não caia no conto da graça barata. Caminhe em arrependimento. Tenha frutos de arrependimento. Talvez você barra o chamado dos seus filhos. E você acha que está tudo bem. Deixa eu te dizer para você. Arrependa-se. Incentive o seu filho. Tantas vezes a gente tem encontrado essa dificuldade. Pais proibindo os filhos de estarem aqui. Pais que não incentivam o filho a ter prazer em estar na casa do Senhor. A responsabilidade é sua. Deus deu ele para você. Na minha primeira viagem missionária, quem pagou a minha passagem foi meu pai. Foi o primeiro a ofertar para que eu viajasse. Foi o primeiro. Invista. Às vezes você investe para ele estar na escola, você faz questão de tantas coisas. Mas isso não é o mais importante. Como eu já disse, eu não sei qual é o seu pecado. Eu poderia falar vários pecados. Mas você já sabe. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Eu creio que o Espírito Santo está mostrando coisas que talvez você já se conformou. Coisas que talvez você ache que está tudo bem. Mas o Espírito Santo vem nessa noite dizer, filho, faz o caminho de volta. Filho, faz o caminho de volta. Coisas que talvez você se sente tão culpado. Porque tem dois extremos. Tem pessoas que não sentem nada, que pecam como se não fosse nada. E tem outros que ficam num lugar de culpa. E eu quero dizer para você nessa noite, se você chegou nesse lugar, em prisões de culpa, o Senhor está girando chaves nessa noite para que você saia desses lugares de culpa. O Senhor não te quer em cadeias de culpa. Eu já estive em cadeias de culpa. Eu já estive em cadeias de condenação. Eu já estive em cadeias onde eu olhava para mim e dizia, eu não vou abrir a minha boca para orar, porque Deus não vai querer me ouvir. Mas isso são mentiras que Satanás traz ao nosso coração, para nos impedir de realmente nos arrepender. Eu tenho a honra de trazer aqui e pedir para que a minha filha venha. Amém. Pai, na tua presença eu quero colocar, ó Deus, a mente, o coração dela, as palavras dela. Usa, Senhor, a mente, o coração. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já trouxe, Senhor, sobre a vida dela. Mas principalmente aquilo que o Senhor tem preparado como palavra para nós hoje. Que possa alcançar os nossos corações, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Te amo. Ai... Não falei com o Denils de maneira nenhuma. E ele falou tudo que eu tinha para falar. Ai, Senhor. Quem tem sido você em Deus? Qual é o legado que você tem deixado? Quais são as vidas que você tem influenciado? A Bíblia mostra pra gente que de geração em geração, de tempos em tempos, há uma geração que serve e uma geração que não serve. Mas o porquê disso? Será que é a vontade de Deus que uma geração sirva a Ele e a outra não? Ou será que somos nós que não estamos sendo influenciadores da próxima geração?
Você tem olhado para cada criança, para cada adolescente que passa por tua vida? Quantas vezes eles veem uma atitude errada sua e eles só estão te observando? Quantas vezes você faz um ato bom e ninguém repara, mas o erro todo mundo vê e os pequenos absorvem? Então, o que você tem feito? Como é que você tem influenciado? Ruth. Cara, Ruth, ela foi influenciada. Por quem? Por uma pessoa que ninguém esperava. Ela era de outra tribo, de outra vida, de outra família. Mas a sogra dela, Noemi, foi um exemplo perfeito para ela. Ela viu Deus na vida dela. Você tem sido Deus? As pessoas estão vendo Cristo em sua vida? Eles têm visto Cristo na terra em você? Ou você tem fofocado da vida dos outros por aí? Ou você tem falado palavrões? Ou você não tem sido apenas um bom exemplo? Porque a gente pagar as contas em dia e não furar sinal não quer dizer que você é um bom exemplo. Não quer dizer que você é um bom exemplo. Andar na linha, tá com os seus documentos em dia, em ordem, não quer dizer que você seja um bom exemplo. Você está só mascarando os teus defeitos. Sua vida perfeita na rede social, mas em casa, com os seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, tá tudo destruído. Será que isso realmente é viver Cristo? Eu tô tremendo. Coloca pra mim 1 Timóteo 4:12. A gente cobra da geração, porque a gente cobra que eles sejam puros, sigam os procedimentos, que o coração deles tenham amor, fé. Mas e você, tem sido isso? Você tem feito isso? Não deixe que ninguém menospreze porque você é jovem. Seja o exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Todos nós somos jovens, mas se fosse ali, adulto, não deixe ninguém que menospreze você porque você é um adulto maior de 18 anos. Você é maior do que 30. Porque você é um senhor de 50, 60 anos. Você tem sido um exemplo? Você tem sido fiel nas palavras, na conduta? Não é só o jovem que tem que ser fiel na conduta, não, gente. Tem muito pai que não é exemplo para o filho. Eu não estou dizendo isso porque agora eu sou mãe. Antes disso eu já pensava nisso. Os meninos sabem. Quem é você para cobrar algo se você não faz? Você quer que ele venha para a igreja, que ele tenha amigos certos, que ele não beba, que ele não use droga, que ele não vá para uma balada, mas você dá o exemplo? Você tem feito isso? Você diz para ele que ele tem que ser um amor com as pessoas, que ele tem que ser educado, mas na primeira oportunidade você grita com o professor dele, porque ele não fez a tarefa, o professor veio falar contigo agora principalmente, né, com as redes sociais, com o ensino remoto. Daí você dá um grito com a professora por telefone na frente dele. O líder de célula, o líder de ministério, enfim, chama a atenção dele e vai falar para você: paizinho, vem cá, a gente precisa acertar a vida de fulano. Daí o que acontece? Você vira um leão, mas da forma errada. Você tem que ser prudente, gente. Procedimento, conduta. Você tem conduta com o teu filho de uma maneira, mas com os outros você quer cobrar de outra maneira. Como é que você quer ser influenciador? Como é que você quer que essa geração vá para frente? Siga na palavra se você não está fazendo. Lá em Jeremias, que nem...
Lucas colocou? Lá em Jeremias 7, 5. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que eu dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Que palavras essas que eu estou dizendo? Quantas vezes a gente escutou neste altar que a gente precisa ter conduta, que a gente precisa ser fiel em Deus, que a gente tem que seguir a palavra. Daí a gente escuta e nem filtro passa direto. Não foi uma, nem duas, nem três. Quantas vezes a gente ouviu que a gente precisa seguir a palavra? Seguir. Eles estão nos olhando. Sabe quando que eu comecei a sentir mais medo de ser uma má influência? Não vou chorar. Quando vieram algumas mães e falaram pra mim assim: fulana te olha dançando. Você sabia que você é um exemplo pra minha filha? Meu Deus, quantos erros eu tenho, quantos defeitos eu tenho, e elas olham pra mim como uma referência. E daí há pessoas que são referência para essa nova geração e só estão fazendo bobagem. Tem conhecimento, sabem da palavra, sabem do que é para ser feito, e só estão marcando bobeira, gente, pelo amor de Deus. A nova geração não é o Josué, não é o Caleb, não é o Miguel. A próxima geração está bem aqui. A próxima geração está bem aqui. Gente, faz 10 anos que essa igreja existe. O meu pai me lembrou ontem que eu fui a primeira a ser batizada aqui na Chave. Mas por que eu quis ser batizada? Porque eu vi a referência nele. Eu quero ser que nem ele, porque eu vejo um cristão de verdade, eu vejo Cristo. Daí vocês vêm dizer pra mim assim: Ellen, quando é que vai ter o próximo batismo? Porque meu filho tem que se batizar. Mas cara, tu não se converte, meu. Tu não se converte, tu não é exemplo pro teu filho. Você quer que eu seja o exemplo, referência pra ele? Desculpa, mas não são só os líderes, não é só o altar que tem que ser referência. Todos nós temos que ser referência para eles. Tu conversa no culto, mas quer que teu filho fique calado. Tu mexe no celular, cumprimenta as pessoas na hora que está para ser adorado. Deus está aqui para ser adorado e você está ali, conversando. Iniciou o culto. Gente, pelo amor de Deus, iniciou o culto. O culto não é para começar só na hora que alguém fala assim: a paz do Senhor, irmãos. O culto é na hora que você entra dessa porta para dentro. Nem era para ser só da porta, né? Era para você vir de casa adorando. Daí, não. O abençoado se desvia, o abençoado faz uma besteira. Quem é o culpado? É o líder. Mas é a referência de pai. O que é que ele está vendo em casa? Será que são só os amigos que são má influência? Ou a influência tem que vir dentro de casa? Eu cresci na igreja, mas nem sempre eu fui da igreja. Eu cresci dentro. Sei corinho, sei os nominados, né, Manu? A gente sabe, quer tocar o hino antigo, a gente canta. Mas o meu coração não estava aqui dentro. Porque
colocar para fazer dentro da igreja não quer dizer que teu filho está fazendo. Colocar ele no ministério de dança, de teatro, do louvor, não quer dizer que os líderes estão gerando ele. Nós estamos gerando, fazendo a nossa parte. Mas e a parte do pai? De ler a palavra, de orar com ele, de dar testemunho. Você está fazendo a sua parte? É mão dupla. Não é via única. Via única é Cristo. Mas no processo é pai e igreja. Não tem o processo escola e família? Pronto. Igreja e família. Se os dois não andarem juntos, a gente não consegue ter uma geração em Deus. Uma geração avivada. Uma geração com o coração em Cristo. Se os dois não caminharem juntos, se a família não caminhar junto com a igreja, a gente não consegue fazer nada. Nós precisamos que a família participe. Ah, mas fulano é o primeiro da família. Pois é, ele vai desbravar um matagal tão grande, mas ele vai ter a nossa ajuda. A gente vai estar junto com ele. Porque Paulo era um perseguidor. Ele perseguia a igreja. Ele queria matar todo mundo. Ele queria matar nós tudinho. Não queria ver nós de jeito nenhum. Mas quando Cristo entrou na vida dele, quando Cristo mudou a visão dele, ele mostrou: eu preciso influenciar, eu preciso gerar essas pessoas. Por isso ele falou aquilo para Timóteo, mas é porque ele vivia aquilo. Ele vivia aquilo, a gente precisa viver. E eu estava com tanto medo de falar, e daí o Renanista vem e fala tudo antes, eu dei graças a Deus. Nós precisamos influenciar eles. Mas como é que a gente influencia? Dando exemplo. Se a gente não der exemplo, não tem como você cobrar algo que você não faz. Como é que você cobra algo se você não faz? Quando eu me batizei, antes de eu me batizar, eu estava numa fase bem complicadinha. Porque eu estava na igreja, mas eu estava sem referência. Daí, quando o pai e a Célia já tinham vindo pra cá, e a gente passou um mês, não foi de férias? Um mês. Vivendo o exemplo. Por que eu digo vivendo o exemplo? Porque eles estavam todos os dias com a gente, orando. Eu via testemunho, eu via Cristo dentro de casa. Você não pode querer que seu filho siga a Cristo só na igreja se você não faz nada em casa. Nada em casa. Daí você quer que ele siga algo. Paulo viveu Cristo. Paulo, ele teve um legado. Vocês sabem o que significa legado, gente? O legado é um histórico de vida digno de ser imitado. O teu legado tem sido isso? O teu legado tem sido digno de ser imitado? O legado dos meus pais tem sido. Eles têm erros. Mas a gente consegue ver o coração, o procedimento, a fé, a conduta. A gente consegue ver isso. E os nossos corações, a nossa visão tem que estar em Cristo. Porque nele a gente consegue enxergar cada vez mais que a gente também pode ser esse legado para a próxima geração. Que a gente também pode influenciar eles. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Ora, gente,
Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para todos, a fim de que muitos sejam salvos. Seja exemplo em tudo que você faz. Seja cristão, não é exemplo, seja cristão no teu trabalho, na rua, com os seus vizinhos, na igreja. Aonde você andar, as pessoas têm que ver Cristo em você. Quando a pessoa olha para você, eles enxergam Cristo. Quando vocês olham para mim, vocês enxergam Cristo, enxergam a Ellen. Enxergam a Ellen porque a Ellen tem muito erro. Só que a gente precisa viver Cristo. A gente precisa viver Cristo. Ontem foi um arrebatar no coração de todo mundo. Só que a gente precisa se arrepender todos os dias. O coração tem que estar aberto para isso. Amém. Amém? E eu quero chamar aqui a Marina. Amém? Glória a Deus. Gente, é maravilhoso. A Marina tinha quantos anos quando ela chegou aqui? 9 para 10 anos. Olha que moça linda, né? A gente fica assim, dá vontade de guardar numa caixinha, né? Mas Deus tem usado muito a vida da Marina. Ela é muito preciosa, é uma princesa do Senhor. E nós sabemos que grandes coisas ainda, Marina, Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Vamos orar por ela? Obrigada, Jesus, pela vida, Senhor, da tua filha. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado ela, Senhor, na sua caminhada. Te louvamos pela vida da sua família. Agradecemos a Ti pelo seu imenso amor e cuidado para com a vida dela. Usa ela com poder, graça e autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A paz. Só um minutinho aqui. Gente, estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Que, assim, eu não tenho muita prática em vir aqui falar, porque eu acho que é a segunda vez que eu estou ministrando. Mas essa semana inteira, eu ia pregar semana passada, mas aí eu pedi para a pastora para poder pregar essa semana, para poder me preparar melhor e tudo. Então, durante essa semana inteira, eu fiquei orando, pedindo a Deus para Ele me dar uma palavra, algo que Ele quisesse realmente falar com vocês, com a gente, né? Só que eu não queria também falar algo que Ele não estivesse falando comigo, que Ele não estivesse tocando meu coração primeiro para poder passar algo para alguém. Então, eu comecei a pesquisar naquele aplicativo da Bíblia e tal, tipo, palavras-chave sobre o que eu iria falar. E aí eu veio no meu coração, bota sonho. Aí eu botei sonhos. Comecei procurando sobre sonhos. E aí eu percebi que sonhos são a base de grandes coisas no reino. São o fundamento, muitas vezes o start, para começar algo grande. E aí eu comecei a ver alguns versículos que falavam sobre isso. Por exemplo, Abraão. Abraão tinha um sonho de ter um filho, que é Isaac. E aí, a partir dele, nasceu a grande nação de Israel e muitas outras nações do mundo. Ana tinha um sonho de ter um filho. E ela pediu muito a Deus e ela teve Samuel. E Samuel foi um dos maiores sacerdotes que teve a Bíblia e até hoje a gente conhece. Outro também foi Davi. Davi sonhava em fazer um templo, construir um templo. E aí Deus, né, permitiu que ele construísse esse templo. E essa igreja também é um fruto de um sonho que Deus colocou, primeiramente na vida dos nossos pastores lá de Curitiba, colocou na vida de vocês, e graças a Deus vocês honraram isso. Graças a Deus vocês honraram isso. E assim, por mais que a gente tenha chegado até aqui, durante esses 10 anos foi uma grande evolução. A gente estava, desde quando eu cheguei, a gente era lá na casa, né? E aí a gente chegou até aqui e, meu Deus, eu estou muito feliz. Eu sei que Deus ainda tem muito mais para poder crescer em todas as áreas das nossas vidas. Todos os sonhos, e sonhos não no sentido de você dormir, você acordar e sonhar com alguém, mas planos, desejos, conquistas que você espera ter. E assim, todos esses sonhos aqui que eu falei de exemplos na Bíblia, todos eles tiveram motivação em crescer o reino, sabe? Foram todos baseados no crescimento do reino. Mas assim,
conquistar algo, todo mundo sabe, conquistar algo, conseguir algo, sempre exige muita dedicação. Sempre exige foco, exige, sabe, colocar muito joelhinho no chão. E eu tenho certeza que os pastores colocaram muito joelhinho no chão para a gente poder chegar até aqui. Muito joelhinho. E não só eles, vários líderes também, todo mundo. Se alguém quer, por exemplo, sei lá, a restauração de alguém, quer a conversão de alguém, a cura de alguém, sempre exige joelho no chão, sempre exige dedicação no que a gente está fazendo. Exemplo é aquela moça lá do Quarto de Guerra, não sei quem assistiu aquele filme, mas ela fez um local mesmo para ela poder se dedicar, para poder orar pela vida do marido dela, que o marido dela era só misericórdia, mas graças a Deus, Deus mudou o coração dele, né? E assim, a gente tem que entender que essa postura que a gente dá na conquista de algo que Deus colocou, que Deus plantou no nosso coração, é uma honra. Você está, ao mesmo tempo, se esforçando para poder conquistar algo que Deus colocou no seu coração. Você está deixando de lado coisas que muitas vezes não edificam em nada no seu crescimento. Coisas que a gente pensa que é bom para a nossa vida, mas que não edificam em nada. E assim, é fundamental a gente também entender que só isso, só a nossa dedicação, nosso joelho no chão também não basta. Porque não adianta a gente fazer algo, sendo que você não tem a convicção de que, poxa, Deus está ali do meu lado, entendeu? Deus está ali, você tem que ter fé. Se você quer conquistar algo para o reino, se você quer restaurar a vida de alguém, busca a oração, né? Orar pela vida de alguém. Você tem que confiar em Deus primeiramente. Até porque em Provérbios 3:5, se puder botar aí, é bem curtinho. Mas fala que não se apoie na sua própria inteligência, porque Ele vai guiar. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Não dependa apenas naquilo que você, estou aqui me esforçando e tudo, mas Ele tem que estar ali com você, porque para mim eu imagino como se fosse Deus segurando uma mão e você segurando na outra, sabe? Um não vai sem o outro. Não vai se você também não colocar o joelhinho no chão e se esforçar para aquilo, focar naquilo, e também não vai crescer se você também não confiar nele. Não colocar primeiramente a fé nele, né? E assim, um exemplo disso foi Eliseu no campo de batalha, porque teve um episódio lá que Eliseu, ele tava tendo uma guerra e tava o exército lá deles, só que o exército deles era muito menor do que o exército inimigo. E até o auxiliar dele falou assim, gente, não foi exatamente assim, mas acredito que tenha sido assim. Ei, Eliseu, não vai rolar não, ó. Olha o tanto de gente que tem aqui com a gente, o tanto do exército inimigo ali. A gente não vai conseguir nunca. E aí Eliseu foi e falou, pediu para Deus abrir os olhos dele, para ele poder ver do espiritual, para ver como Deus também estava ali do lado deles. E aí Deus abriu os olhos dele e ele viu tanto de carruagem de fogo ali protegendo eles de exércitos. E eles conseguiram vencer a batalha. E assim, muitas vezes quando a gente pensa em sonhos, a gente pensa em algo que a gente quer conquistar, a gente pensa numa utopia muito grande, pensa uma dimensão muito grande. Muitas vezes Deus coloca sonhos muito grandes nos nossos corações. A gente acredita que a gente não é capaz muitas vezes. A gente fica, meu Deus, isso tudo aqui, Deus quer que eu faça isso? É sério mesmo? Um exército de jovens, Deus quer que eu lidere um exército de jovens, mas Deus tá sim, ele vai derramar, ele vai fazer com que a gente consiga sim. E exército de jovens não significa apenas em número, mas você ter a noção, um exército de jovens maduros, sabendo o que estão fazendo, em prol do reino, isso já é muito sério para a gente lidar. E muitas vezes a gente não acredita nisso, a gente não acredita no nosso potencial. Mas se Deus colocou isso no nosso coração, se Deus colocou isso, né, como plano para a gente, é porque Ele sabe que a gente é capaz de conquistar isso. Ele não vai dar uma cruz maior do que a gente pode carregar. E assim, muitas vezes quando a gente pensa isso, né, eu não acho que eu não vou conseguir, acho que eu não sou capaz de fazer isso, a pessoa fica estagnada, ela não avança,
ela fica, assim, ela não fica satisfeita onde ela tá, como ela tá, mas ao mesmo tempo, ela também não faz nada para poder andar mais do que isso, porque ela não acredita. Ela não acredita, muitas vezes, no que Deus fala para ela, sabe? E isso, às vezes, leva à frustração. Isso é muito ligado também à frustração. Porque, por exemplo, a pessoa ela pode estar assim, botando o joelho no chão, se esforçando. Por exemplo, a pessoa ela quer entrar aqui no Ministério de Louvor, e aí a pessoa ela tem que se dedicar. Tem que se dedicar, tem que treinar e tudo. Na dança também, tem que treinar. Mas aí, também está confiando em Deus, mas muitas vezes não era o tempo. Não era aquele tempo. Não era aquele momento. E é muita gente que não compreende que talvez não fosse aquele tempo, porque Deus ainda estivesse tentando restaurar o caráter da pessoa, tentando mudar alguma coisa dentro dela, para quando ela estivesse lá, estivesse pronta, estivesse realmente preparada para poder fazer aquilo. E, assim, quando uma pessoa entra nesse estágio, é realmente um estágio de frustração, porque a pessoa não acredita que ela vai continuar a fazer, tipo assim, não vai conseguir conquistar aquilo. E aí, assim, para uma pessoa sair desse estado, ela tem que confiar em Deus, baseando nos pensamentos dele e também olhar para dentro de si. Porque muitas vezes, quando uma pessoa está nesse estado, ela fica culpando Deus. Ela fica assim, mas eu não consegui conquistar isso, eu não consegui a conversão. Essa mulher do quarto de guerra, né? Imagina se ela tivesse pensado nisso. Meu Deus, eu não consegui fazer com que o meu marido se convertesse. Eu não consegui, eu botei meu joelho no chão, orei. Mas naquele momento ela não tinha conseguido. Mas assim, imagina se ela tivesse culpado Deus. Se ela tivesse, mas eu não vou tentar não, vou tentar mais não, porque não tem jeito não. É Deus mesmo, só Deus pode fazer, não posso fazer mais nada, já fiz a minha parte. E aí a pessoa para. A pessoa para de se esforçar, a pessoa para de se dedicar. Mas aí, para ela sair disso, ela tem que olhar para dentro de si e ver, baseado na fé, baseado em Deus, por que a pessoa está ali, por que ela não está querendo sair. E ver que não é Deus, ver que talvez seja algo que Deus estivesse querendo mexer dentro dela. E assim, outra coisa que atrapalha muito, que leva muita frustração também nas conquistas, é a opinião dos outros, que muitas vezes a gente leva em consideração muito a opinião dos outros. Por exemplo, a mulher, né, estava querendo a conversão do marido dela, e talvez muita gente chegou para ela, mulher, desiste aí que esse teu marido aí não vai se converter nunca não, desiste aí que esse cara aí não tem jeito mesmo não. Imagina se ela tivesse ficado presa nisso, ela ia ficar frustrada, porque isso desanima a pessoa. Então, a gente tem que também vigiar, tanto no que a gente escuta, e saber que muitas vezes isso é a tentativa do inimigo de tentar barrar os planos de Deus para a vida, tanto da igreja, de ministério, para a vida de cada um, em várias áreas das nossas vidas. E, assim, um exemplo disso foi Caleb e Josué. Caleb e Josué, quando eles estavam entrando na Terra Prometida, com certeza, quando eles estavam lá, eles viram aqueles gigantes. Eles eram firmados, eles sabiam o plano que Deus tinha para eles ali, e eles não desistiram. Mas o povo, misericórdia, com certeza estava só, gente, esse bando de gigante, a gente não vai conseguir vencer esse povo nunca. Com o que a gente tem aqui, mas mesmo assim, eles não desistiram, eles perseveraram, e eles acreditaram nas promessas de Deus para eles lá naquela terra. E outra coisa também muitas vezes a gente acredita que a gente só vai ser feliz, a gente só vai realmente conseguir celebrar quando a gente conquistar aquilo. Quando a gente conquistar a cura de alguém, a conversão de alguém. Mas acredito que cada nível que você alcançar, você tem que celebrar. Você tem realmente... Porque isso estimula não deixar para celebrar apenas no final. Porque se a pessoa deixar para celebrar apenas no final, vai desanima muito. Então, cada nível que você avançar, se você está orando pelo marido, gente, botando o joelho no chão, se esforçando, cada nível, poxa, eu estou vendo a diferença, glória a Deus, em nome de Jesus, eu sei que ele vai melhorar, eu sei que ele vai crescer mais nisso. E assim, não fazer com que o obstáculo, cada nível seja, na verdade, um motivo para você parar, mas seja um motivo para você continuar. E assim, para finalizar, eu queria lembrar das pessoas do começo que eu falei, né? De Davi,
Ana, de Abraão, que todos esses sonhos que Deus colocou na vida deles, foi Deus que colocou, foi motivação dele, a motivação deles, todas era para o reino, todas era para o crescimento do reino. Pode prestar atenção. E aqui também foi. O sonho que Deus colocou na vida de vocês, o sonho que Deus colocou para tudo isso aqui, foi realmente motivo dele. E a gente chegou até aqui porque vocês honraram isso. A gente chegou até aqui porque era motivação realmente para ele, não era para ego, não era para crescimento, não era para assim, se amostrar, não. Era realmente para o crescimento dele, para o crescimento do reino dele, para poder conquistar mais pessoas. E é esse pensamento que a gente tem que ter, essa motivação que a gente tem que ter. Deus honra a quem dá honra, Deus honra a quem dá honra. E assim, eu queria deixar, essa pergunta. Qual é a motivação que vocês têm? Qual a motivação para você conquistar aquele sonho? Realmente é algo que veio do coração de Deus? Ou é pro seu ego? Ou é para poder você ficar, sou tal, tal, tal. Estou aqui no louvor, sou tal, tal, tal. Porque eu quero me mostrar, quero que as pessoas vejam eu cantando. Misericórdia. Sabe? Tipo assim, a gente tem que analisar a nossa motivação. E a partir disso, a gente se dedicar, a gente colocar o joelho no chão, a gente orar, a gente jejuar, porque nada acontece do nada. Nada é um milagre, assim, existe milagre, mas assim, poxa, exige dedicação, de qualquer jeito exige dedicação. E muita gente consegue coisas, mas sem estar, por exemplo, a pessoa conseguiu algo, mas ela não era da igreja, mas ela conseguiu aquilo ali. Mas talvez Deus, ele tem um plano para você ali imenso, sabe? Então a gente tem que se dedicar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que analisar a nossa motivação e honrar tudo isso que Deus colocou no nosso coração. Honrar. E a gente tem muito mais ainda para crescer. Não desistir. A gente está aqui, glória a Deus, a gente cresceu muito durante esses 10 anos. E eu acredito sim que Deus ainda tem muito a crescer. Em cada ministério, Deus ainda tem muito a crescer. E isso exige esforço, não só dos líderes, mas de cada integrante, de cada um. Isso exige dedicação de cada um. Amém. Nós temos agora mais uma pessoa que também, eu posso dizer, se ele errar, eu vou pegar no pé dele. Porque ele ficou dentro da minha casa 1 ano, e ali, no segundo dia que ele chega em casa, nós fomos assaltados não, nós fomos roubados. Falei assim, meu Deus do céu, esse homem chega dentro da nossa casa, no segundo dia já somos roubados. Eu falei, misericórdia, Senhor Jesus. E depois de 1 ano, ele vem e fala assim, pastor, quero levar tua filha. Eu falei, misericórdia. Não, 7 anos agora, você vai ter que orar. Estou brincando, queridos, ele é um filho, como disse a Célia, é um filho nosso, filho amado. Ele não tem nada a ver com aquilo que aconteceu lá em casa. Não vou ficar olhando para aquilo que você for pregar, viu, Tarcísio? A pressão já está grande, ainda venho colocar mais pressão. Mas esse é o meu papel, dar pressão, em nome de Jesus. Queridos, fecha os teus olhos. Vem cá, Tarcísio. Pai, como é bom saber que o teu povo, Senhor, é um povo feliz, um povo, Senhor, que te honra, um povo, Senhor, que te adora. E, Senhor, nesta hora eu peço a Ti, Senhor, que o coração do Tarcísio, Senhor, esteja alinhado com sua vontade. Usa a mente, usa as palavras, usa, Senhor, ele como filho seu nesta hora. E em nome de Jesus, que ele possa ser canal de bênção sobre as nossas vidas. Amém e amém. Graças e paz a todos, amém. É um prazer estar aqui. Estou muito nervoso, e isso é bom. Eu acredito que isso é bom. Como vocês estão? Vocês estão bem? Amém? Há algum tempo atrás, também fui convidado a estar ministrando essa palavra. Vou trazer a palavra aqui no dia de domingo. Eu trouxe uma palavra relacionada a louvor e adoração. E adivinham que a gente vai falar hoje um pouco também sobre louvor e adoração. Amém? Porque nós estamos hoje, como a pastora falou, aniversário da igreja, comemoração dos 10 anos. E
o tema da nossa igreja é Ministério de Louvor, Adoração, Ensino e Missões. Amém? Então, como o pastor falou, eu aceitei Jesus aqui nessa casa, já está com mais ou menos uns 8 anos que eu me converti aqui. E falando bem rápido, para não tomar muito tempo, eu lembro do dia que eu cheguei nesse lugar, era tudo diferente, claro. E eu lembro da entrada, sabe? Eu não conhecia Jesus, eu não tive um ensinamento cristão dentro da minha casa, e eu não conhecia nada. Então, quando eu entrei, eu lembro que eu vi algumas pessoas, claro que acredito que menos da metade dos que estão aqui, mas eu lembro do que eu senti. Não sabia o que era, mas era uma sensação muito boa, e era o Espírito Santo de Deus nesse lugar. E eu vi aquelas pessoas com os braços erguidos, as mãos levantadas, e eu também não entendia o que era isso, mas eu vi um povo bonito, sabe? Eu vi uma presença, um sentimento ali, aquela vontade de chorar, e eu, meu Deus, o que é isso? E eu fui pro meu lugar e eu não conseguia me concentrar direito, mas naquele dia Deus falou comigo, e naquele dia eu aceitei a Jesus, naquele mesmo dia, né? E hoje eu estou aqui, para a graça de Deus. Como o pastor falou, tive a oportunidade de morar 1 ano e meio com eles, e até às vezes a gente brinca, né? Brincou que 1 ano e meio na casa de pastor é como se fosse 10 anos de crente, né? Por isso que eu sei da responsabilidade que é estar aqui. É um prazer, é o que Deus me chamou para fazer, amém? Então vamos lá. Bom, louvor e adoração, né? Quantos entendem o que é o louvor? Quantos sabem o que é o louvor? Nós estamos aqui na igreja apostólica profética, né? E no local profético, como aqui já foi ensinado, não quero entrar muito, porque se nós formos entrar aqui em cada detalhe, acredito que seria um culto para cada tópico. Então, no ambiente profético, nós entendemos e aprendemos aqui nesse lugar que a sua palavra tem o poder de mudar a situação, de mudar situações. E eu vou só relembrar alguns pontos do culto passado, do último culto que eu ministrei, que falava sobre louvor, né? Nós falamos um pouco sobre o louvor como forma de libertação, e ali nós trouxemos o texto 1 Samuel, capítulo 16, eu não preciso nem abrir, é bem rápido, que o rei Saul, ele estava dominado por um espírito, né? E as pessoas falaram: Saul, você precisa, aconselharam Saul a trazer Davi, que era um adorador. E quando eles buscaram Davi, que Davi chegou naquele lugar, que ele tocou, amém? Quando Davi tocou com a sua harpa, ele entoou louvores, o louvor de que vem de Deus, o louvor para Deus, o espírito mau se retirou de Saul, amém? Nós vemos aí um ato de libertação, algo profético. Davi entrou nas regiões celestiais com o seu louvor, com a adoração daquele momento, através da música, amém? E aí nós vimos também lá em Jericó, né, quando Josué foi entrar na terra prometida, que ele foi lá em Jericó, Deus deu a direção para ele bradar, e no grito do seu povo, com o soar das trombetas, as muralhas caíram, amém? Quem conhece essa história? Amém? Então, mais uma vez, a gente vê ali um momento de louvor, seja um brado, né, ao som de trombetas, e ali naquele momento profético o Senhor agiu, amém? Mais uma vez, lá em Atos, nós vemos Paulo e Silas na cadeia. Quem também conhece essa passagem? Paulo e Silas na cadeia, eles estavam presos, a palavra fala que seus pés estavam amarrados em troncos, e ali naquele momento, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos. Alguém conhece essa passagem? E o que é que fala depois? Que as portas da cadeia se abriram, e eles foram libertos, amém? Então, será que é só coincidência? Com certeza não. E aí sim eu quero, se alguém puder abrir lá, eu queria que abrisse Salmo 22, capítulo 22, no versículo 3. Amém, gente? Quem ama adorar o Senhor e louvar o Senhor? Quem entende que não é só palavra, não é só música, não são só acordes, não é só uma bela voz, mas é algo poderoso, porque tu, porém, és santo e está entronizado sobre
os louvores de Israel. Fala assim, sobre os louvores do seu povo. Porque nós somos Israel de Deus, amém? Então o Senhor, Ele habita em meio ao louvores do seu povo. Amém, gente? Vocês estão vendo o quanto isso é poderoso? O Senhor habita em meio ao seu louvor. A gente sabe que o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E aqui em Salmos nós vemos que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Amém, gente? E como eu falei, não quero tomar muito tempo, não quero entrar muito, mas como nós somos ensinados aqui, ensinado no SIM também, nós sabemos que no ambiente profético a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pede, amém? Porque é algo profético. O Senhor está ouvindo, não só o Senhor, mas o inimigo também está ouvindo. Então o local profético aqui nessa casa, que nós somos no apostólico profético, é um ambiente profético, a sua palavra tem poder, amém? Amém? Quantos creem? Quantos creem que a sua palavra, a sua oração, o seu louvor tem o poder de mover os céus, mover as circunstâncias, amém? Aleluia! Eu queria que todos, se pudessem abrir em Apocalipse no capítulo 4, e aí sim, a gente vai... É exatamente isso onde eu quero chegar e eu queria falar para vocês. Apocalipse no capítulo 4. Eu não quero colocar, como a gente está falando muito do profético, não como algo doutrinatório, não, mas isso foi uma revelação que o Senhor já falou comigo há algum tempo e sempre tem falado comigo e eu quero compartilhar com vocês, amém? Quem abriu Apocalipse no capítulo 4, quem puder acompanhar também, acho que a versão é um pouco diferente. Aqui é a NVI, mas vamos ler todos, amém? Sempre que eu tenho lido Apocalipse, que se fala do trono da graça, que se fala do trono de Deus, eu sinto algo muito poderoso, porque há uma expectativa, sabe? Porque quem crê que nós vamos para o céu? Quem crê que nós vamos estar lá diante do trono de Deus, junto com os anjos, 4 seres viventes, os 24 anciãos, e nós vamos louvar de eternidade em eternidade, andar sobre ruas de ouro, amém? Quem crê nisso? Então, quando eu leio isso, eu fico com expectativa, sabe? Acende o fogo. E vamos lá, então. Vamos ler com essa expectativa. Vou ler por aqui, então. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. Eu queria que todos prestassem bastante atenção, não se desviassem. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o espírito, tudo aquilo que tem tentado roubar a semente, que tem pensamento, seja qualquer coisa que não for da parte de Deus, amém? Que se cale as vozes agora, em nome de Jesus. Então vamos lá. A voz disse: suba para cá e lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele, aleluia. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circulava o seu trono, aleluia. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, seres viventes, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão. O segundo semelhante a um boi. Em algumas traduções falam um boi selvagem. E logo eu vou chegar lá, depois vamos falar mais sobre isso. O terceiro tinha um rosto de homem. E o quarto era como uma águia em voo. Volta lá. O primeiro deles era semelhante a um leão. O segundo semelhante a um boi. O terceiro tinha o rosto de homem. E o quarto era como uma águia em voo. Vamos para frente.
Cada um dos seres vivos tinha 6 asas e aí vai. Só quero que volte lá. Eu quero falar sobre esses 4 seres que a palavra fala em Apocalipse. É uma revelação que Deus me deu, como eu falei. E querer começar primeiro a falar que Deus falou comigo. Não vou falar nessa ordem exatamente, mas eu creio que é algo que quem está há mais tempo já ouviu bastante disso. Tia Fernanda sabe, o pastor Jonas, nós no Sim, nós fomos muito ensinados sobre isso, sobre essa unção profética, a unção Cristos, essa unção dos 4 seres viventes na adoração. Isso não está na palavra à toa, isso não é bicho, não é só animais, isso tem uma representação, algo profético na adoração das nossas vidas. E com certeza, se nós fôssemos falar aqui, tranquilamente seria um culto para falar sobre cada um deles, mas isso não, eu queria ser bem breve. Vamos falar do boi. O boi, como é falado aí, algumas traduções, o boi selvagem ou bezerro. E há pouco tempo nós tivemos um ano falando só sobre essa unção, né? E eu queria que abrisse aí Salmo 92, 10. Mas deixa só preparado, não abre agora, tá? Salmo 92, 10. Vamos falar do boi, o animal. Quem teve a experiência de estar presente, de estar na fazenda, de ver ou conhecer o boi como animal, sabe que ele é um animal manso. Na maioria das vezes é um animal manso. Mas o boi, ele não conhece a força que tem. Ele é um animal forte, carrega um peso bem maior do que o dele, algo realmente... ele é um animal forte, né? E muitas vezes nós somos como esse boi, nós estamos como esse boi, o boi manso. O boi manso que é exatamente como o inimigo nos quer que nós sejamos esse boi domável, um ser inocente que tem muita força, mas não sabe a força que tem. E é domesticado, é domável, mas não é esse o boi que a palavra fala. O boi que a palavra fala é o boi de Salmo 92, 10. É o boi selvagem. E foi dado um estudo nesse ano do Sim sobre esse versículo, que falava que o boi poderia ser colocado como uma figura de um boi realmente, um boi selvagem, mas também como um animal de um único chifre. Não o unicórnio da mitologia grega, mas como rinoceronte, né? Que é também outro animal de força extrema. Então, e é um animal selvagem. Quantos aqui estão entendendo? Quantos aqui entenderam que realmente às vezes nós estamos como esse boi manso? Mas o boi que fala nessa palavra, o boi que Deus quer na adoração, é o boi selvagem. Não, há algum tempo atrás, Deus me deu uma palavra para alguém aqui, falando exatamente isso. E essa pessoa falou isso para mim, é exatamente isso que eu tenho passado. Tenho sido calado, circunstâncias têm me atormentado, mas o boi que Deus quer, que a força do boi selvagem, a unção do boi selvagem, que é imparável, que é indomável, que é forte. Amém? Tu, porém, me tornastes forte, como o boi selvagem, e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Amém? Então, muitas vezes, nós chegamos aqui nesse lugar como o boi manso. As circunstâncias nos domam. O inimigo deixa com que as vozes, os problemas, as circunstâncias roubem a nossa adoração. Mas essa unção do boi selvagem, essa unção de ser indomável, de reconhecer a força que tem. Então, meu irmão, minha irmã, quando você chegar abatido nesse lugar, você lembre dessa unção Cristo que está sobre a vida, a unção do boi selvagem. Não deixe que a circunstância te abale, não deixe que os problemas de casa te abalem, porque a adoração ao Senhor, ela não é romântica, sabe? Não é só quando nós estamos bem, não é só quando a música é a melhor, não. A adoração é constante, é no amor e na dor, amém? A unção do boi selvagem. Tu, porém, me tornastes forte, como o boi selvagem, e me ungiste com o óleo da melhor qualidade. Amém? Quantos creem
Quantos creem nessa unção? A unção de quebrar jugo, de quebrar barreira, de adorar, independente da circunstância, independente do que está se passando, independente se você está na melhor fase, se você está com vontade ou não, rompa. Rompa, amém? Vamos para frente. Vamos falar do homem. O homem, bem breve também, mais breve ainda. O homem fala muito de unidade, de estar junto, de congregar, do corpo de Deus, amém? E vou falar só um pouco sobre essa unidade, que eu acredito que foi o que Deus falou para mim. Lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 7, ali Deus está falando sobre a Torre de Babel, e um versículo que Deus falou sobre, naquela situação foi, na ocasião de mudar as línguas, Deus falou, vamos fazer, Gênesis 11, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Para frente, acredito que assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, mas acho que antes ele fala assim, por eles estarem falando essa língua, eles podem fazer qualquer coisa. Quando eles estão em unidade, quando eles estão se entendendo, quando eles estão falando, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazes, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Isso era um povo rebelde. Isso não era o povo de Deus. Imagina essa unidade no povo de Deus. Amém? Então, adorar é bênção? É bênção. Adorar sozinho no secreto é bênção demais. Mas nós precisamos disso também. Nós precisamos estar congregando, precisamos estar na casa do Senhor, junto com o irmão, confiar nele. Se você tem um líder, se você tem um amigo, eu tenho amigos, tenho líderes, e em certas situações a gente deve sim procurar o nosso líder, para outras situações procurar um amigo, né? Porque é bênção. Se eles estiverem falando uma só língua, irmão, se eles estiverem em unidade, cantando um só hino, imagina o poder que esse hino tem. Se a gente tem esse entendimento do profético e sabe que a nossa palavra tem poder e todo mundo está falando uma palavra só. Amém? Aleluia. Vamos para frente. Vamos falar um pouco da águia. Se fala muito da águia, talvez seja um dos mais conhecidos. Mas a águia... Falam muitas coisas sobre a águia, mas o que Deus me tocou e falou sobre mim é que a águia fala sobre perseverança. A águia fala sobre além das suas forças. Amém? É tanto que lá, vamos abrir Isaías no capítulo 40, 31, por favor. Mas os que... É bem conhecido esse texto. Quem está aqui, amém? Não se desvie, não desvie o seu pensamento. Mas os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham, não se desfalecem. Mas aqueles que confiam no Senhor, o Senhor renova. Amém? Amém? Quando nós vamos estudar um pouco sobre a águia, nós sabemos que na metade da sua vida ela tem que tomar uma decisão. Ou ela morre, porque na metade da sua vida, o seu bico já está bem curvo. As suas penas já estão bem pesadas. Ela está sobrecarregada, ela não consegue alçar voo. As suas unhas já estão bem longas, então quando ela vai agarrar a presa, não consegue mais prender. Então, nessa idade, e quando fala de pena sobrecarregada, irmão, às vezes a gente está assim, sabe? Totalmente sobrecarregado. E então ela tem que tomar uma decisão. Ou ela não faz nada e morre, ou ela tem que ir para um lugar alto, o lugar mais alto que ela puder ir, mesmo sem conseguir alçar voo. Então ela tem que romper, ela tem que ir além do que ela pode. Então ela vai, ela voa, chega nesse lugar e tem que ter um abismo para que ela não precise voar. E quando ela chega nesse lugar, ela tem que quebrar o seu próprio bico. Ela tem que bater com o bico dela na rocha até que esse bico caia. É doloroso, irmão. Por isso que eu falo
que não é romântico sempre. Porque às vezes, irmão, nem eu estou com vontade, nem você, eu tenho certeza de chegar aqui, abrir os braços e romper em adoração, alçar voos. Não. Por causa das circunstâncias, por causa do tempo, por causa de várias coisas. Mas aquele que tem essa unção, a unção Cristo, a unção da águia, ele vai além do que ele pode. Ele se esforça, ele passa pelo processo, mesmo que seja doloroso, ele vai. Amém? Tenho muita coisa para falar sobre a águia, sobre isso, mas vamos para frente, vamos para o leão. Amém? Quem está aqui, gente? Quem está comigo? Quem está entendendo que é algo profético? Que isso, nós estamos falando de algo da unção Cristo, a unção dos 4 seres viventes na adoração. Vamos falar do leão. Quando se fala de leão, e eu acredito que para muitos é o mais massa, né? É o mais legal. Mas o leão, o que Deus falou para mim foi governo, sacerdócio. Todos sabem que o leão é o rei da selva, amém? Isso é indiscutível. Todos sabem que ele está no topo da cadeia alimentar, amém? Mas quando ele fala sobre governo, ele fala não sobre governar o país ou a empresa, não. Ele fala sobre o governo da sua mente, amém? Sobre o governo da sua emoção, sobre o governo da sua alma, sobre ser constante. Fala comigo assim, ser constante. Esse é o nosso maior desafio, irmão. Porque estar bem, ficar bem, é fácil. Nós vamos para o encontro com Deus, ó, e lá a gente, ó, fica bem, fica massa, fica na unção. Mas permanecer é uma questão de governo. É uma questão de dominar a própria mente. Amém? Eu lembro, eu já vou encerrar, mas eu lembro, eu quero compartilhar com vocês um momento que nós tivemos aqui. E no momento aqui que a pastora estava pregando e ministrando sobre sacerdócio, e ela chamou os homens aqui na frente, todos os homens, os pais de famílias, os jovens, os homens. E quando ela estava orando, eu lembro que eu fechei os olhos, eu acredito que uma das melhores experiências que eu tive com Deus. Eu fechei os olhos, e quando eu fechei os olhos, o louvor estava tocando, e eu vi como um leão, sabe? Eu tive uma visão de como o rosto de um leão vindo em minha direção. E eu realmente, não foi algo, um sonho, um pensamento, mas eu senti a sensação. Ele passou do meu lado, eu senti como o pelo dele, e eu fiquei todo encolhido, sabe? E eu fiquei até que um pouco com medo, e Deus me deu uma revelação ali naquele momento. Deus me falou algo sobre sacerdócio. Irmãos, num território que é dominado por um leão, dificilmente um inimigo, seja ele qualquer predador, vai chegar para atacar os leõezinhos se o leão daquele lugar ruge. Porque quem escuta o rugido do leão, quem escuta, sabe que naquele lugar ele não pode pisar, porque se ele pisar ele vai ser devorado. Então, aquele que é pai, aquele que é sacerdote, aquele que é homem, ruja, não se cale. Isso é para mim também, amém? Você que é homem, você que é um sacerdote, você que é mulher também, porque sacerdócio não está ligado somente à figura do homem, mas a palavra do Senhor fala que Ele nos tornou reis e sacerdotes, amém? Não se cale, não deixe que o inimigo se aproxime, não deixe sua casa desprotegida, não deixe que o trabalho, não deixe que as coisas, não se desligue da sua casa, não se desligue da sua família, não deixe de cumprir com aquilo que Deus levantou você para cumprir, amém? Eu queria que todos se colocassem de pé, eu já estou encerrando. Quantos entenderam? Eu queria ler Apocalipse no capítulo 5.
Irmãos, eu espero que o Espírito Santo fale com cada um aqui, porque para cada pessoa ele tem algo diferente. Ele pode falar com você de qualquer forma, diferente até daquilo que eu falei agora. Mas o mais importante, eu acredito que seja a gente permanecer, a gente ser constante. Amém? Porque escutar, receber, nós já estamos aqui há tanto tempo, são 10 anos de ensino, gente. São 10 anos de palavra, são 10 anos de profético. Qual a nossa desculpa, irmãos? Qual o que nós vamos falar para Deus? Não, nós não fomos ensinados, Senhor. É mentira. Não, Senhor, nós não tivemos um momento assim, de ápice. Nós tivemos vários encontros com Deus. Nós tivemos momentos sobrenaturais. Nós vimos a glória. Nós vimos a presença. Muitos viram pessoas ser curadas. Muitos viram milagres aqui nesse lugar. Mas cabe a nós permanecer. É uma atitude de sacerdócio, de governo. Governo sobre as nossas emoções, sobre a nossa alma, sobre a nossa mente. Apocalipse no capítulo 5. Vamos ler e visualizar isso em nome de Jesus. Um dia nós estaremos lá. Essa palavra é para nós, amém? Deus revelou isso para João e revelou para nós também. Nós chegaremos lá. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes, e no meio dos 24 anciãos tinha 7 chifres e 7 olhos. Vamos para frente, isso é algo para outro momento. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Para frente, quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos, eu quero que chegue na parte, no versículo que fala que ele, só um instante, versículo 9, não, perdão, reis e sacerdotes, se alguém encontrar aí, por favor. Vamos continuar. Depois ouvi. Achou aí? Achou, Marlone? No 12? Isso. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isso ele está falando de mim e de você. Tu fizeste de mim, tu fizeste desse povo, tu fizeste do ministério Chave de Davi, tu fizeste de cada família aqui um reino de sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Amém? Quem crê? Quem crê que nós somos reis e sacerdotes? Quem crê que um dia nós chegaremos diante do trono da graça? Eu peço que você feche os seus olhos agora e você visualize isso. Aleluia. Trombetas bem altas, chuva e gritos de adoração.
trombetas bem altas, chofar e gritos de adoração, cantando Santo ao Leão, Santo ao Leão.